Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem e vamos nós para nossa aula. Hoje nós vamos tratar de regra de 3 composta. Só que antes nós vamos fazer a correção dos exercícios da avaliação online que vocês fizeram na semana passada. E o primeiro exercício dizia o seguinte: um ciclista dá uma volta em uma praça com percurso de 500 metros em 2 minutos. Em quanto tempo o ciclista consegue dar 12 voltas na praça com velocidade constante? Então, montando a tabelinha lá, aqui vai ficar percurso e do ladinho vai ficar o tempo. Percurso em metros e o tempo em minuto. Só que antes de nós jogarmos os dados, nós temos que ficar atentos pelo seguinte, que veja só, uma volta é equivalente a 500 metros. E aqui embaixo ele fala que o ciclista dá 12 voltas. Então, tem que fazer 12 vezes 500 para saber a quantidade em metros. Então, 12 vezes 500 vai dar 6.000 metros. Então, a gente faz a seguinte relação. 500 metros, equivalente a 2 minutos. 6.000 metros, que são as 12 voltas, equivalente a x. Aí eu pergunto, se eu aumentar o tempo, olha lá, se eu aumentar o tempo, eu vou conseguir percorrer um espaço maior? Com certeza. Então, a regra de 3 direta. Se a regra de 3 direta, basta nós multiplicarmos em cruz. Olha lá, 500 vezes x, 500x. 6.000 vezes 2, que vai me dar 12.000 aqui embaixo. Então, ficou 500 vezes x igual a 12.000. 500 passa para lá dividindo, eu vou ter 24 minutos, que dava a alternativa B. Então, o segredinho desse exercício era converter as 12 voltas em metros. E, olha lá, cada volta ele percorria 500 metros, então 12 vezes 500, que foi os 6.000 que entrou aqui. Esse é o segredinho desse primeiro exercício. Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte, olha lá. Um artesão consegue fazer 3 bonecos em 18 minutos. Em 8 horas de trabalho, quantos bonecos esse artesão conseguiria fazer? O segredo aqui está que uma informação está em minutos, que é os 18 aqui, e a outra informação está em horas. Então, o que a gente faz? A gente transforma essas 8 horas em minutos. Fazendo como? 8 horas vezes 60, né, que uma hora tem 60 minutos. Então, faço 8 horas vezes 60, vai dar 480 minutos. Então, lá, 3 bonecos, ele fazia em 18 minutos. Ele quer saber 8 horas, que é 480, quantos bonecos ele vai fazer. Aí eu pergunto, se eu aumentar o tempo, eu também consigo aumentar a quantidade de bonecos fabricados. Então, a regra de 3 direta. Se a regra de 3 direta, basta multiplicarmos em cruz. Olha lá. 18 vezes x, que está aqui. E 3 vezes 480. 3 vezes 480 vai me dar 14.400. Passo 18 para lá dividindo, fica 1.440 dividido por 18, né? Aqui é 1.440. 1.440 dividido por 18, que vai me dar 80 bonecos. Ou seja, em 8 horas de trabalho, ele consegue fazer 80 bonecos, que era a alternativa C. Vamos para o próximo. O próximo dizia o seguinte: a média de 90 km por hora, isso é velocidade, faço um trajeto em 3 horas. Então, ele andando a 90 km por hora, ele faz o trajeto em 3 horas. Para que eu faça esse percurso em apenas 2 horas, qual deve ser a minha velocidade média? Então, verifique o seguinte, eu montei a tabelinha lá, 90 km por hora, ele faz o trajeto em 3 horas. 2 horas, ele vai precisar de quanto de velocidade? Aí, eu tenho que ficar bem atento pelo seguinte: se eu aumento a minha velocidade, quer dizer, se eu corro mais com o meu carro, o que vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo trajeto em menos horas, né? Então, é uma regra de 3 inversa. Se é uma regra de 3 inversa, eu tenho que inverter uma das colunas. Eu vou inverter essa coluna aqui, ó. Vou passar o x para cima e o 90 para baixo. Aqui embaixo, como está aqui, ó. O x vem em cima, 90 para baixo. E o outro lado ficou 3 sobre 2. Então, eu inverti, porque é uma regra de 3 inversa. Daí, invertido, aqui já está na forma correta, eu vou multiplicar em cruz. Olha lá. X vezes 2, 2x. E 3 vezes 90, que vai me dar 270. Então, ficou 2x igual a 270. Passo 2 para lá dividindo, vai ficar 270 dividido por 2, que vai me dar 135 km por hora.
Então a resposta seria a alternativa D, 135 km por hora. Com isso a gente encerra a regra de 3 simples. E agora a gente vai entrar na regra de 3 composta. E a regra de 3 composta, tanto na simples como composta, ela também tem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então a gente vai ter que realmente analisar, tanto na regra de 3 simples como na regra de 3 compostas, se nós temos grandezas diretas ou inversas, ok? E a regra de 3 composta nada mais é, o modelo é praticamente igual à regra de 3 simples, só que ela vai analisar mais de 2 grandezas no mesmo problema. Então ela vai aumentar o número de grandezas para nós analisarmos. Perfeito? E como que eu faço para resolver uma regra de 3 composta? A gente vai seguir a seguinte ordem. Primeiro a gente vai separar as grandezas, colocando em cada coluninha as espécies, separando certinho, como a gente fazia na regra de 3 simples. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na regra de 3 composta. A gente vai montar uma proporção, né, isolando a grandeza que contém incógnita, ou seja, o x. A gente vai colocar o x lá no qual lugar que ele quer que encontre. Depois a gente vai analisar cada grandeza separadamente em relação àquela coluninha que tem o x. Então sempre a gente vai comparar a coluninha que tem o x com a outra coluna. Depois separadamente a coluna que tem o x com a outra coluna. Sempre de forma separada. Inverter se for necessário, caso seja grandeza inversamente proporcional. Então a coluna que for inversa a coluna do x a gente vai ter que inverter. E por fim resolver o probleminha. Perfeito? Vamos fazer um exemplo para ver como fica, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Vejam só. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Então eu tenho 3 grandezas aqui: dias, quantidade de operários e quantidade de peças. Aí vem na minha tabelinha e já monta ela aqui, ó lá. Dias de trabalho, que é muito importante colocar essa escrita aqui para vocês poderem se localizar no problema. Então, olha lá, dias de trabalho, a primeira coisa que eu coloquei, depois número de operários e depois quantidade de peças. E o que ele fala? Trabalhando 6 dias, 6 dias de trabalho. 5 operários, aqui os 5, produzem 400 peças, aqui o 400 aqui. Tudo organizadinho. Agora vamos continuar lendo o problema. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidos por 7 operários? Então lá, onde vai o 7? Embaixo do operário, lá. Então vai vir aqui o 7. Em 9 dias. 9 é o quê? Dias. Embaixo de dia. Vem aqui o 9. E o x vai ser aqui, porque ele quer saber quantas peças. E aí, como que eu vou fazer a comparação agora para saber se é regra de 3 direta ou inversa? Como eu já disse lá na parte teórica, o que ele fazia? A gente sempre vai comparar primeiro a coluna que tem o x. Essa é a coluna que tem o x, ó. Certo? Então, eu vou comparar essa coluna aqui com essa aqui. Esquece essa aqui, dias de trabalho por enquanto. Compara só a quantidade de peças com o número de operários. Então vamos lá? Vamos comparar primeiro a quantidade de peças com o número de operários. Deixa a outra de lado. Esquece a outra. Então vamos lá. Ó. Comparando. Se eu aumentar a quantidade de peças, eu vou ter que aumentar o número de operários para produzir essas peças? Sim. Então a quantidade de peças é proporcional, diretamente proporcional ao número de operários. Ou seja, se eu aumentar o número de operários, eu aumento a quantidade de peças produzidas. Fechou? Então já fiz a comparação de quantidade de peças com o número de operários. Agora eu esqueço o número de operários e vou comparar quantidade de peças com dias de trabalho. Vocês estão vendo? Sempre compara uma com outra. E depois que comparou, depois vai comparar com a outra, separadamente. Então, desta forma, agora eu estou comparando quantidade de peças com dias de trabalho. Aí eu faço a mesma pergunta. Se eu aumentar a quantidade de peças, eu não vou precisar de mais dias para produzir essas peças? Ou seja, essa aqui é diretamente proporcional a essa aqui. Vocês estão vendo a seta aqui, ó lá. Se eu aumentar a quantidade de peças, eu vou ter que aumentar a quantidade de dias de trabalho. Então, como vocês puderam notar aqui, todas são diretamente proporcionais. Essa é direto com essa, que foi a primeira comparação que nós fizemos. E essa aqui é direta com essa, que foi a segunda comparação que nós fizemos. Como elas são todas diretamente proporcionais, o que eu faço? Eu sempre começo com a coluna que tem o x. Copio ela, 400 sobre x. Aí ela aqui, ó, 400 sobre x. Depois que eu copiei a coluna que tem o x, que é a minha incógnita, eu coloco o sinal de igual. E logo em seguida eu copio as outras duas colunas lá. 6 sobre 9 vezes 5 sobre 7. Perfeito? Aí é só continuar com o exercício, ó lá.
ficou 400 sobre x. E aqui, ó, 6 vezes 5, como é a multiplicação de fração, nós já estudamos. 6 vezes 5, 30. Embaixo, 9 vezes 7, 63. Aí ficou como? 400 sobre x igual a 30 sobre 63. Quando chega aqui, fica a mesma coisa que a regra 3 simples, é só multiplicar em cruz. Então, eu vou multiplicar sempre a diagonal que tem o x primeiro. Então, lá, x vezes 30, 30x. Sinal de igual. Agora, outra diagonal, lá, 400 vezes 63. Está aqui, ó, 400 vezes 63. Ok? Agora, embaixo, copia de novo 30x embaixo, igual 400 vezes 63 vai dar 25.200. Aí 30 vezes x igual a 25.200. O 30 eu passo para lá dividindo. Então vai ficar x igual a 25.200 dividido por 30. 25.200 dividido por 30 eu vou ter 840 peças. Ou seja, o que o exercício pedia, quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias? Serão 840 peças. Então, o segredinho da regra de 3 compostas é a gente fazer a perguntinha para saber se é direto ou inverso de forma separada. Eu comparo uma coluna com outra. Depois que eu fiz essa comparação, eu vou fazer de novo a coluna que tem o x com a outra que eu não tinha comparado ainda. Esse é o segredo. Ok, pessoal? Vamos para o segundo exemplo. Neste caso aqui, ó. Se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas. Então lá, quais serão o nosso roteirinho aqui, ó? Quantidade de homens, tempo de montagem em dias e número de máquinas. Certo? Então lá, se 8 homens, 8 veio aqui, levam 12 dias, 12 veio aqui. Montando, quantidade de máquinas, 16 máquinas, 16 veio aqui. Ok? Então, quando vocês forem montar o exercício, primeiro façam isso. E depois se encaixa as outras 3 que vão aparecer. Daí ele fala o seguinte, olha lá. 15 homens. Homens embaixo de homens. Então, aqui, ó, 15 embaixo do 8 aqui, ó. Certo? Levarão quantos dias? Que ele quer saber a quantidade de dias. Então, nosso tempo de montagem. Então, o x vem aqui, ó. Para montar 50 máquinas. Máquina embaixo de máquina. Então, 50 vem embaixo do 16 aqui. Montei a tabelinha. Agora eu vou fazer as perguntinhas para saber se é direto ou se é inverso. Vamos lá? Então veja só. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, aqui que eu vou comparar a quantidade de homens, tempo de montagem e número de máquinas. O que eu vou começar? Eu sempre começo pela coluna que tem o x. Então sempre vou começar com essa aqui, ó. Então eu pergunto, se eu aumentar o tempo, né? O que é esse tempo que está marcando aqui? É o tempo de montagem, ou seja, os dias de montagem. Então, se eu aumentar a quantidade de dias de montagem, eu vou ter uma quantidade maior de máquinas? Com certeza, né? Então, se eu tiver mais dias de montagem, eu vou conseguir produzir mais máquinas. Então, essa coluninha aqui é direta com essa coluninha. Pode ver que as setinhas duas estão para baixo. Já fiz a comparação desta com essa. Agora eu esqueço essa daqui e vou fazer a comparação desta com essa, ou seja, do tempo de montagem com a quantidade de homens. Aí eu faço a mesma pergunta. Se eu tiver mais tempo para montar, eu preciso também ter mais homens? É claro que não. Se eu tenho mais tempo, eu posso produzir a mesma quantidade com menos homens. Então quer dizer que o tempo de montagem e a quantidade de homens são inversas. Aqui eu aumento, eu posso diminuir a quantidade de homens. Então significa que essa coluninha aqui da quantidade de homens, ela está inversa. E essa coluninha, a hora que eu for montar lá embaixo, eu vou ter que inverter, como vocês estão vendo aqui, ó, a setinha aqui mostrando que tem que fazer a inversão. Então, olha lá, aqui estava 8 sobre 15, a hora que eu for montar aqui embaixo, eu vou inverter, olha lá. O 15 passou para cima e o 8 passou para baixo. Está até marcado em amarelinho aqui. Mas sempre começa pelos números, para a coluninha que tem o x. Então, começa por essa aqui, ó. 12 sobre x, está aqui, ó lá. 12 sobre x igual. Aí eu vou colocar as outras duas. Aí eu vou para essa. Essa aqui eu vou ter que inverter. Então, 15 vai para cima, o 8 vai para baixo. Então, lá, 15 para cima, 8 para baixo. Vezes a última que sobrou aqui, ó. 16 sobre 50, lá. 16 sobre 50. Aí ficou como? Lá, 12 sobre x, que está aqui, 15 vezes 16, 240. E aqui embaixo, 8 vezes 50, 400, que está aqui. Aí eu vou multiplicar em cruz. X vezes 240, 240x.
e 12 vezes 400, que está aqui, ó. Continuando, 240x igual 12 vezes 400, que vai me dar 4.800. Aí eu vou passar o 240 para lá, se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo, o x fica sozinho, o 4.800 já estava lá, o 240 vem embaixo dividindo. Aí ficou 4.800 dividido por 240, que vai me dar 20 dias. Então, recapitulando, sempre eu faço a pergunta da coluna que tem o x para outra coluna. Então, a primeira coisa que eu fiz, comparei tempo de montagem. Se eu aumentar a quantidade de dias para montagem, eu vou aumentar a quantidade de máquinas. Então, essa aqui é direta com essa. Aí eu comparei tempo de montagem com quantidade de homens. Ou seja, se eu tiver mais dias para fazer a montagem, eu posso contratar menos homens. Ou seja, eu aumentei aqui, diminuí aqui. Então, essa daqui é inversa em relação a essa. Por isso que eu marquei aqui amarelo, porque essa aqui eu vou ter que inverter. Então, eu só inverto aquela que ficou inversa em relação à coluninha que tem um x. Perfeito, gente? Espero que todos tenham entendidos. Qualquer dúvida, nós estaremos de plantão no horário da aula para tirá-las. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e um beijo no coração de todos.